Vamos ter, pessoal? Bora lá então? Onde a gente tinha parado a última aula aí? Onde nós paramos? Foi quarto, tá? Não. Foi quarto. Bora lá. Oi, só que você tá no. Tá caindo. Tá falando? Esse aqui é o único que eu tenho. Acho que você nem chegou a ver, cara. Dualismo cartesiano? Eu acho que foi. Vocês vieram no quarto passado? Não. Porque na sexta não vim. Eu já respondi, já expliquei o dualismo. Já. Então vamos para a próxima questão. Explique a raiz infinita segundo os A reza infinita. Então eu tinha falado do dualismo para René Descartes. Nesse mundo que nós vivemos, existem dois tipos de substâncias. O dualismo vem de duas substâncias. Quais são elas? A res cogitans, que é a coisa pensante. É o pensamento. É a alma. A alma que para o Descartes é espiritual. Mas a res extensa, que é a coisa material. A coisa material são os corpos. Então tudo que existe nesse mundo ou é dotado de coisa material, de resistência de corpos, ou de alma, ou de corpo e alma. Minerais, vegetais e animais são dotados de corpos, são resistência. O ser humano tem resistência porque nós temos corpo, mas também temos alma, que é espiritual. Então a nossa alma seria o fantasma na máquina que é o nosso corpo. E a nossa alma, esse fantasma que guia a máquina que é o nosso corpo. E como é que esse fantasma que é a nossa alma não foge, não escapole do nosso corpo? Para o René Descartes existe uma glândula que ele chama de glândula pineal. Estaria entre o pescoço e o crânio. Essa glândula é o que prende a nossa alma ao nosso corpo. Quando a gente morre, essa glândula se rompe e a alma se liberta. A parte espiritual está livre. E o corpo morre. A máquina se perece, é perecível. Não é imortal. Na verdade, o corpo é mortal. Então esse é o dualismo cartesiano. Das coisas que existem nesse mundo no qual nós vivemos. Mas existe uma outra substância que está além desse mundo. Ele chama de res infinita. A coisa sem fim. O que seria a coisa sem fim? Deus. Deus foi quem criou esse mundo no qual nós vivemos, composto de coisas pensantes, de alma, espírito e de corpos. Mas esse Deus, que é o Deus cartesiano, é um Deus transcendente. O que significa isso? Que Deus está no além. Além desse mundo. E não interfere nesse mundo. Deus é transcendente. Deus teria feito esse mundo como um relojoeiro. O relojoeiro fez o relógio, deu corda no relógio e mandou o relógio. O relógio, né? Teria sido isso que Deus fez com esse universo que nós habitamos. Deus fez o universo, deu corda. Hoje o universo funciona por conta própria, sozinho, sem intervenção de Deus. E Deus está lá no além, completamente além desse universo. E não interfere mais nesse universo. Essa é a visão de Deus
transcendente. Deus está no além e não intervém nesse universo no qual nós habitamos. Existem três posições em relação a Deus. Tem uma outra que é a do Spinoza, que a gente vai ver, que é a do Deus imanente. O Deus imanente vai dizer o seguinte: Deus sive natura, ou seja, Deus é a natureza. Deus é o próprio universo. Aí Deus é imanente, Deus está dentro do universo, porque Deus é o próprio universo. E tem a visão cristã, que une transcendente com imanente. Na visão cristã, Deus é transcendente, porque Deus não se identifica com o universo, mas Ele é o Criador do universo, e Ele é imanente, porque Ele atua sobre o universo, produzindo milagres. Então são as três posições em relação a Deus que existem, principalmente a partir da filosofia moderna. Deus transcendente, Deus imanente e Deus transcendente, Deus imanente. Para vocês, Deus é o quê? Se é que Deus existe, se é que é um Deus. Deus é transcendente, está no além, e não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é culpa do próprio universo, que funciona por sua própria conta e risco. E as merdas que acontecem no mundo é tudo culpa nossa. Deus é imanente, Deus é o próprio universo, Deus é a natureza, e a natureza criadora de todas as coisas. A natureza seria o próprio universo? É o próprio universo. O universo ele tem a natureza naturante, que seria a natureza que cria, e a natureza naturata, que seria a natureza criada, os modos e atributos, como a natureza vai se manifestando. Então nós seríamos um modo, um atributo de Deus, que é a natureza, ou seja, uma manifestação de Deus. Por isso vamos chamar isso de panteísmo, porque tudo é Deus, porque tudo é modo, ou atributo, ou manifestação de Deus. Porque Deus é a própria natureza, se você é obra da natureza, você é uma obra de Deus, ao mesmo tempo parte de Deus, porque você é parte da natureza. Então são visões e posições diferentes em relação a Deus. Os cristãos geralmente acreditam que Deus é transcendente e imanente. Deus está acima de todos, né? É o que diz o slogan bolsonarista, né? Deus é acima de tudo. Agora tem outros, né? Que é do padre lá, como é que chama? O padre de esquerda lá? Não, Kelmo é o padre de festa junina. O padre de esquerda, Júlio Lancelotti. Já viram o Júlio Lancelotti? Daqui que trabalha lá na Cracolândia, lá com a galera do... Nunca viram, não? O MBL gosta de pegar no pé dele. O Júlio Lancelotti diz o contrário, não, Deus não está acima de todos, Deus está no meio de nós. Aí seria uma visão de Deus imanente. Mas só que, se for pegar o cristianismo mesmo, os dois estão errados. Porque quando você diz que Deus está só acima, você não leva em consideração que Ele está no meio de nós. Se você pegar só Deus no meio de nós, você vai contra o primeiro mandamento de Deus, da lei dos 10 mandamentos da lei de Deus. Que Deus está acima de todos. Que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Então, o cristianismo, Deus está acima de todos, mas também está no meio de nós. Porque o verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus encarnou-se e habitou entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem e conosco conviveu. E depois nos deixou o seu Espírito Santo, para que pudesse santificar a igreja. Então Deus está ao mesmo tempo acima de nós, porque Ele é transcendente, Ele está no além, mas está no meio de nós, imanente, para o cristianismo. Então o padre Júlio Lancelotti está errado, ao por defender só a perspectiva do meio de nós, e o bolsonarista também está errado, por defender que Deus só acima de nós. Ele também está no meio de nós, porque Deus se fez homem. Se você é cristão, você acredita que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Pai, o Criador, o Filho Redentor, que se encarnou para redimir e com seu sacrifício salvar a humanidade, e o Espírito que foi enviado após a ascensão de Cristo, no Pentecostes, 50 dias depois lá da ressurreição. O Espírito de Deus desce sobre os apóstolos, junto com Maria, reunidos no cenáculo, e ali eles começam a orar em línguas, né? Em línguas diferentes. Alguns dizem em línguas estranhas, na linguagem supostamente dos anjos. Essas línguas estranhas eram entendidas por todo mundo, cada um conforme a sua língua que estava ali próximo. Pelo menos da perspectiva cristã. Alguns chamam isso de glossolalia. Seria a oração em línguas, em língua de anjo, né? O Shibricanta, Chabrayanda, né? Mas sem o contexto religioso, teria como entender isso? A psicologia explica isso como um fenômeno meio que de histeria coletiva. Para a psicologia, é um fenômeno de histeria. As pessoas entram no estado meio semi, ou muitas vezes até em transe mesmo, e começam a manifestar isso, a falar supostamente essas línguas estranhas. E os fenômenos, a parapsicologia também estuda, é bem interessante, porque tem gente que consegue fazer, inclusive, esses fenômenos no nível de hipnose mais avançado ali, né, reproduzir línguas, né, antigas, como falar latim, falar egípcio, línguas já mortas. Não, sai pra... Oi? Ou então falar línguas que supostamente a pessoa não conhece, mas o nosso inconsciente grava tudo. Se você já escutou algo em japonês, por exemplo, lá pode estar gravado. Se você não conseguiu entender aquilo, está gravado de alguma maneira no seu inconsciente. Num estado de transe, de hipnose, né, de estado alterado de consciência, você pode ter acesso a isso que você já conheceu e reproduzir, começar a falar japonês. Inclusive acontece com muita gente que fica em estado assim, supostamente possuído pelo demônio, começa a falar em japonês ou em outra língua. Não é o demônio, na verdade, é o inconsciente se manifestando ali. Mas quando eles falam essas línguas antigas, eles falam palavras aleatórias da língua ou eles falam algo que tem algum sentido? Depende da vivência da pessoa, né? Se ela tiver estudado ou conhecido de alguma forma, por alto ali, ela consegue fazer associações com sentido. Ou, se não conhecer com sentido, vai ser de forma aleatória. Vai depender da experiência pregressa da pessoa, porque, de qualquer forma, foi uma experiência que ela teve e ficou gravada no inconsciente dela. Se for uma experiência onde ela tinha noção do que se tratava, ela reproduz com sentido as frases nessas outras línguas aí. Senão vai ser coisas aleatórias. Aquele filme, O Exorcista lá, vai baseado em fatos reais. Algumas partes. Claro que não é todos os fenômenos ali descritos, né? De fato aconteceu. E a menina reproduzia isso, falava coisas em latim, né? Por quê? Tem explicação parapsicológica para isso. Eram fenômenos ali, todos que envolviam a vida pregressa da menina, que já frequentava a Igreja Católica. Naquela época, a Igreja Católica, todos os rituais eram em latim. Depois do Concílio Vaticano II que muda. E aí pode-se celebrar na língua vernácula, que é a língua corrente. Mas antes do Vaticano II, as preces, né, todo o ritual da missa era em latim. Inclusive tem um teólogo chamado Rubem Alves, que ele vai falar isso. Ele fala, ele é protestante, fala, se a Igreja Católica não tivesse mudado o seu ritual e passado para a língua vernácula, eu seria católico. Porque, para mim, a missa e o ritual em latim, numa língua que eu não entendo porra nenhuma, isso para mim significa um mistério. Se eu for participar de um ritual, tem que ser um ritual que eu não entendo e não compreendo. E numa língua também que eu não tenho acesso. Porque somente isso me daria a noção de mistério, de algo misterioso. Porque se há um Deus, ele é algo completamente diferente daquilo que a gente acredita que ele é. Ele seria totalmente outro. A partir do momento que você domina ou define Deus, a
própria ideia de definição é limitar algo. Quando você define alguma coisa, você limita aquela coisa. E Deus é um ser que não tem limites. É um ser que não é passível de definição. Por isso os grandes teólogos da história falam que, no máximo, a gente só pode falar de Deus através de analogias. O que é analogia? Um discurso de proximidade, de aproximação, mas nunca de exatidão. Não dá para você dizer o que Deus é. Só dá para dizer o que Deus não é. E tudo isso que vocês falam sobre Deus, a chance de não ser Deus é gigantesca. Tomás de Aquino falava isso, né? É mais fácil de saber o que Deus não é do que Deus é. Se há um Deus, né? Mas aí, o Tomás de Aquino não trabalhava com essa perspectiva de que se há um Deus. Para ele há, inclusive é possível provar. Tem 5 provas que a gente já viu. Próxima questão. Idealismo cartesiano. Idealismo cartesiano. Idealismo vem de ideia. A gente viu que o Descartes chega àquela conclusão: penso, logo existo. A única coisa que não tem como eu duvidar é do meu pensamento, porque duvidando eu estou pensando. Penso, logo existo. Ou seja, a única coisa que eu posso ter certeza são das minhas ideias. Não dá para saber se existe algo além das minhas ideias. Então, pode ser que vocês não passem de uma ideia dos meus pensamentos. E não tem como saber se vocês existem fora do meu pensamento. Todo mundo aqui é um robô programado. Ou só uma ideia mesmo. Tá falando sozinho, cara. É verdade. Ou estou falando comigo mesmo, né? Com os meus botões, com as minhas ideias. Né? Você faz que não, mas uma pessoa aqui. Nessa perspectiva do idealismo, não tem como eu saber se existe um mundo fora dos meus pensamentos ou das minhas ideias. Não dá para ter certeza disso, né? Penso, logo existo. A única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento, e a única coisa que eu posso ter certeza é do próprio pensamento. Vocês existem quando eu estou pensando em vocês. Agora, enquanto eu não penso em vocês, não dá para saber se vocês existem. Depois vai ter um filósofo que vai radicalizar isso, chamado Berkeley, né? Que ele vai dizer que ser é ser percebido. Ou seja, só existe aquilo que nós percebemos. Vai para brincar e isso. Da árvore. Se uma árvore cair lá na floresta, né? Essa árvore vai fazer barulho? Não. Se ninguém estiver perto. Vai fazer barulho, né, nessa perspectiva se alguém escutar a árvore caindo. Né? Alguém estiver perto para poder perceber. Ou seja, a gente viu. Durante muito tempo da história da humanidade não sabia da existência de Plutão. Não sabia, ninguém tinha percebido, Plutão não existia. E tinha como falar que Plutão existia antes de ter percebido ele? Não. Então, como é que você pode dizer que Plutão existia? Né? Não dá para saber. Não dá para saber se um chinês, né, vive lá na China, não sei lá qual, não dá para saber se ele existe. Eu nunca percebi. Até o momento que eu chego lá. Sim. Por isso que ser é ser percebido. Para o Berkeley, né? Que é um idealista também, mas mais radical ainda. Para ele, o que existe são percepções. E o que não pode ser percebido, você não tem como saber se existe. Algo só passa a existir a partir do momento que ele é percebido. Igual a árvore que caiu na floresta lá, se não tiver ninguém perto, ninguém escutou, não nem sabe se ela caiu. Como é que você sabe se a árvore caiu ou não? Como é que você sabe se ela fez barulho ou não? Próxima questão. Explicar um método cartesiano. Método cartesiano. Você é o cara que fez o mapa cartesiano? O plano cartesiano, né? Ele que desenvolveu o plano cartesiano, a geometria analítica, né? O plano cartesiano, né? Eu nem sei se ter estragado na cara da minha vida. É hoje usado, né? Praticamente todas as ciências aí, na física, na química, biologia. O método cartesiano. O método é um caminho, né?
você chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Para o René Descartes, são 4 regras que você precisa usar para você chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Quais são as 4 regras? A primeira é a regra da evidência. Só aceitar um objeto se ele for evidente, claro, distinto. Tudo que não for evidente deve ser descartado no processo de conhecimento. Vou pegar um exemplo para ilustrar aqui essa primeira regra. O extraterrestre é um objeto evidente, claro, distinto? Alguém já viu extraterrestre assim? Tem gente que fala que viu, né? Teve uma seita lá nos Estados Unidos na década de 70 de uma mulher. Ela tinha sido abduzida por extraterrestres. E que os extraterrestres revelaram para ela o dia do fim do mundo. Eles viriam para destruir o nosso planeta. Aí ela foi, reuniu uma seita em torno dela. Uma galera, milhares de pessoas acreditaram nela. Acreditaram. E aí foram todos num dia lá que o ZT tinha falado que ia destruir o mundo, para lá, né? Aguardar o dia da destruição. Chegou o dia, a hora, tudo certinho marcado, o mundo não acabou. Aí, o que aconteceu? O povo se voltou contra a mulher? Não, a mulher teve a brilhante ideia, ela falou, né? Eu acabei de conversar com os ETs, com os extraterrestres, e eles me revelaram que não destruíram o mundo, porque nós conseguimos reunir uma comunidade que acreditou neles. E que por isso eles desistiram e agora, né, eles vão deixar com que a gente possa continuar vivendo. Ela vendeu camisa. Ela vendeu camisa de vocês. Ela vendeu boné. Ela vendeu... Pois é. Ainda continuou com essa cena por muito tempo, velho. Aí existe uma teoria que diz o seguinte: quando você é feito de otário, você raramente vai admitir que você foi feito de otário. Não vou falar. Você vai tentar, de todas as formas, justificar, ou corrigir, ou colocar a sua otarice dentro de uma perspectiva aceitável. Mas tem líder de seita que faz lavagem cerebral nas pessoas. Sim, todos, praticamente todas as seitas fazem lavagem cerebral, né? A seita, ela é sectária, ela divide. Primeiro ela te faz perder o contato com o mundo real. Ela diz que tudo que vem do mundo real é mentira. E é para te iludir, para te desviar do caminho do bem, do caminho certo. Só ele sabe. É, só ele sabe. Aí ele faz você perder o contato. Aí você passa a não acreditar em mais nada que vem do mundo real. E só passa a acreditar nas informações dentro da seita. Parece que as coisas estão acontecendo hoje em dia. Não. É assim que funciona a lavagem cerebral dos grupos sectários. E foi isso que aconteceu nesse caso. Então não era evidente. Não existia evidência alguma de que aquilo era real. Mas, quando você quer acreditar, você vai acreditar. E aí você vai ser feito de trouxa, de otário. Então, esse DS não é algo evidente. Por mais que tenha acontecido, inclusive, aconteceu recentemente. No Rio Grande do Sul, aviões, vocês viram aí? Falou na internet aí, no Instagram, no YouTube. Os aviões sobrevoando o Rio Grande do Sul começaram a fazer relatos que estavam vendo objetos voadores não identificados. Luzes no céu. E reportando para as torres de controle, de comando, né, de comando de tráfego aéreo. Reportando, tem os áudios, tudo. Estou vendo que a luz está me acompanhando desde não sei na onde, né, fica cruzando. Né? Aí, tem uma explicação científica. Não é evidente, não é claro e distinto isso. A culpa dessas luzes no céu é Elon Musk. É meu. O Elon Musk é o culpado. É o filho da puta culpado de tudo. Na verdade, o Elon Musk já mandou mais de 3.000 satélites artificiais que hoje orbitam o nosso planeta. Então é satélite pra caralho, velho. E dependendo da angulação que você pega, pode estar de noite, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul está de noite. Mas a angulação do satélite está mais alta, ele pega o reflexo da luz do sol.
O Sol bate no satélite e reflete para o... Que avião tem farol? Oi? Que avião tem farol? Vai decolar. Sério? Olha, acho que vai decolar no escuro. Eu nunca espiar no espaço. Na verdade, não tem como desviar, né? Se ele fizer qualquer movimento brusco para desviar de alguma coisa, do avião grande, ele não vai conseguir desviar a tempo. É igual o caso que aconteceu lá, vocês viram, né? Um avião grandão, outro até menor que daria para desviar, porque os menores conseguem fazer manobras, mas não conseguiu. Os dois aviões bateram, vocês viram, não? Eu vi. Eu fiz agora. Eu não sei porquê, porque a maior parte dos aviões hoje, eles navegam quase que no piloto automático, né? Não precisa de farol mesmo. Não, mas assim, depois de uma tempestade, assim, você não tem isso de chocar com outro avião, descendo. Sim, mas aí, é por isso que tem os controladores de voo. Eles falam, você vai ter que viajar daqui até lá em tal altitude. Por quê? Pra você ficar em uma outra altitude, tem as rotas dos outros, eles vêm, controladores de voo. Pra você não pegar uma rota de colisão com o outro. Aí eu vou aqui, nessa aqui, o outro vem aqui, ó. Aí passam assim. É igual aquele Teve um avião que bateu no Dagol lá, caiu, por causa disso. Os caras perderam o contato com a torre, perderam também coisa, né? O negócio de altitude lá, foram e chocaram na asa do avião da Gol. O avião caiu. E o outro que era bem menor não aconteceu nada. Arrancou a asa do outro e não se abalou. E inclusive foi embora. E era um da Embraer. Mas ele continuou. Continuou, ele foi para os Estados Unidos. Os pilotos eram norte-americanos, foram embora para os Estados Unidos. Igual tem um mapa que ele mostra os aviões que estão circulando momentaneamente. Se você vem em cima da Europa, tem um monte de linha uma em cima da outra, assim, ó. Então, mas ele tem que saber a rota certinha, né, e a altitude certinha para não colidir. Por isso precisa de controladores de voo, né? Primeira regra da evidência. Então, não passou da primeira regra, que é o extraterrestre. Vamos pegar um outro objeto, então, esse vai passar. Não é possível, né? Cachorro. É evidente um cachorro? É real? Eu acho que É real, é distinto, né? Se olhar pra Ele ele não falar, pode perceber, né? Extraterrestre, aí todo mundo que falou que viu, nunca conseguiu provar. É sempre experiência subjetiva, que não é possível passar de reprodução no laboratório. Então, o cachorro é evidente. Então, o cachorro passou na primeira regra. Vamos para a segunda, então. Análise. O objeto é evidente, então você vai analisá-lo. O que significa analisar? Dividir em partes. O cachorro é um ser vivo. Você vai dividir esse ser vivo em várias partes, enquanto for possível para você conhecer parte por parte. Qual que é a maior parte viva de um ser vivo? A célula. Se você for trabalhar no campo da ciência da biologia, você vai analisar o cachorro até o âmbito celular, até a célula. Se estiver na química, você vai além. Os átomos. Se for na física, você vai mais além ainda. se for na quântica, vai um pouquinho mais além. Isso, na física quântica, né? Que é o mundo subatômico. As partículas subatômicas. Aí você vai para os elétrons, nêutrons, prótons, quarks, né? E por aí vai. Então dá para você analisar até o ínfimo, né? Viu? E para conhecer parte por parte. Analisou parte por parte, você vai para a terceira regra. Que é a regra da síntese. Síntese é o contrário da análise. A análise você divide em parte, a síntese você junta as partes e vê como elas funcionam juntas. Aí você vai juntar um grupo de partículas subatômicas, vai formar um átomo, um conjunto de átomos vai formar uma célula, um conjunto de células forma o quê? Tecido. Um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Um conjunto de órgãos forma o quê? Sistema. Um conjunto de sistemas forma o quê? Um organismo. Então a síntese é você juntando as partes para ver como é que elas funcionam juntas. E a quarta regra é a revisão ou enumeração. Então você vai rever todo esse processo para ver se não houve falha em nenhuma das primeiras que você fez para conhecer algo. A gente usa isso diariamente. Quando alguém te adiciona nas redes sociais, o que é a primeira coisa que você faz? Ver o perfil da pessoa. Pra quê? Pra descobrir quem é.
Descobrir quem é para saber se é real ou fake. Se for fake, não passa na primeira regra, que é da evidência. Viu que é real? Você aceita. Às vezes é real, mas você não conhece, aí também se descarta, né? Então, conheço, ou é alguém que conhece alguém que eu conheço, né? Aí a segunda, você vai para análise. Ao analisar essa pessoa que te adicionou, você vai analisar parte por parte. Qual que é a primeira parte que você analisa da pessoa? Seguidores em comum. Seguidores em comum, o que mais? As fotos. As fotos. Aparência. E na aparência, o que você destaca aí? Biografia. Os homens. Os homens geralmente olham o quê? O estilo, obviamente. O rosto. Como a pessoa se veste. Caráter. São três. O caráter diz que é as mulheres que olham, né? O caráter, né? O caráter carro, o caráter... Eu gosto de zoar isso aí. Machista pra caralho. Então, a regra da evidência, depois a análise de parte por parte. Os homens têm algumas características que eles olham primeiro, as mulheres têm outras, são diferentes. Geralmente não são as mesmas, né? Tem características diferentes entre homens e mulheres na hora de analisar um perfil. Depois você vai fazer a síntese, juntar as partes. As partes, quando juntam, nem sempre funcionam bem. Uma pessoa, por exemplo, tem um olho bonito. Não é só o olho. Né? O resto harmoniza ali, né? Uma pessoa tem a boca bonita, tem os dentes bonitos, mas também não harmoniza, né? Então é porque você juntou. Aí você vai fazer revisão. Isso também serve para a gente poder analisar coisas do dia a dia, como fake news. Hoje em dia, existe algo que é chamado de evidência anedótica. Vocês sabem o que é uma evidência anedótica? A evidência que você quer acreditar nela, apesar de... É evidência com a piada, na verdade, né? Anedótica vem de anedota, que é piada. As pessoas pegam coisas do dia a dia delas, experiências que elas tiveram, e generalizam essas experiências. Uma evidência anedótica aconteceu na época da pandemia. A pessoa ia tomar cloroquina. E falava, né? Eu peguei Covid, tomei cloroquina e a cloroquina me curou. Isso é uma evidência anedótica. Por quê? Porque a Covid, ela só se manifestava nas suas formas mais graves em uma quantidade reduzidíssima dos casos. 2% das pessoas. Ou seja, de cada 100 pessoas, só 2 ficariam em estado grave. E das 2, só meia morria. Isso quer dizer o quê? Que a cada 4, 2 morriam, né? Se a cada 2 eu não morria. Na verdade, como é que é a matemática? Vamos lá. Porque você falou que Agora a... começou a bugar, né? De 2, né, que ficam doentes, só 0,5% das pessoas morriam. Tá, então, a cada 100 que tivesse doentes, apenas... Isso, meio que morria, né? Meio morria. Então, 0,5. Não, é porque é estatística, né? Aí tem que ser 200 para morrer uma. Isso, É. isso. Tem que ser 200 Isso. pra morrer. Agora sim chega ao cálculo. Então daí você... Então de 100, meio morre, 200, uma que morre. Então aqui, ó. De 1.000, 200 fica doente e uma morre. 5 morre. 2 ficam em estado grave de 100. Então de 1.000, De 200... meio morre. Então, De mil? de 1.200 fica em estado grave, já que é 2%. Não. Você é 20 fica em estado grave. 20 fica em estado grave. Errado, né? Desses 20, 5 morrem. 5 morrem. Seria 40 anos. Agora chegamos a um dado aí, né? É 5. 5 morrem. Porque 100 é 2. 1000 é 20. O meio, que era só meio em 100, em 1000 vira 5. 5 morrem. 20 ficam em estado grave e 5 morrem. Isso. É isso. Agora chegamos. É porque eu sou de humanas, matemática não é minha praia, né? Mas acho que chegamos ao resultado Não é conta razoável. mais ou menos razoável aí. Então aí o sujeito vai falar, eu tomei, claro, a chance de eu desenvolver nada é gigantesca.
Ainda mais se você tiver a idade de jovem. Um amigo meu que mora em Londres. Ele veio de lá pra comprar cloroquina aqui. Eu falei, ah não, velho. Nova. Pra acabar um trem desse. Ele falou, não, filho, eu peguei Covid lá, fiquei mal. Tomei isso aqui, sarei. 5 dias já tá bom. O efeito placebo. Pois é, ué. Tem um efeito passivo, que é o psicológico, e tem um outro efeito que é um efeito natural do seu corpo, que ele vai lidar de boaça. No processo de regeneração ali, de lidar com a doença. Para pouquíssimos casos, e esses 2 casos geralmente eram pessoas que estavam em grupos de risco. Que é o quê? Idosos, doenças, né? Crônicas ou doenças aí mais tensas que acabam afetando o sistema imunológico, deixando mais suscetível ao desenvolvimento e ao espalhamento aí dessas doenças. Então não foi a cloroquina. A mesma coisa acontece com o processo eleitoral. A galera pega uma evidência anedótica. O que é uma evidência anedótica no processo eleitoral? Os vídeos de urnas falhando, de pessoas que foram votar e não tinham votado. E agora pegaram, teve uma live do argentino aí que veio com uma evidência anedótica também. Ele pega as urnas com voto único. Tivemos 200 urnas com voto único. Ou seja, voto num único candidato. Essas 200 urnas somadas dariam 16 mil votos. A vitória foi por mais de 2 milhões de votos. 3. Bateu 3. 3 milhões? Então, não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa, aí as urnas. A urna é eletrônica. E como todo sistema eletrônico, ele é passivo de falhas. As urnas apresentam falhas. Todo ano, toda eleição, são substituídas no ato da votação milhares de urnas que estragam durante o período ali. Elas são substituídas por outras, e se a outra também estragar, aí tem a votação manual. O sistema já prevê isso. Então a pessoa vai votar lá, votou lá na Priscila no Bolsonaro. Normal, eles vão lá fazer a fiscalização, viu que ela está com defeito, vai substituir por outro. O seu voto não vai ser perdido. A outra foi lá e votou por outro. Pode acontecer também, mas são casos espraiados, né? Não tem como você juntar isso tudo, vai dar mais de 3 milhões de pessoas. Por isso que é uma evidência anedótica, porque você generaliza. E o que mais tem hoje em dia, e o que mais se faz hoje em dia nas redes sociais, é pegar a evidência anedótica, né? Que não pode ser tomado como evidência aqui no método cartesiano. Porque não é algo consistente. E aí não tem como ser analisado. Como é que você vai analisar um trem que é uma fake news, é falso, né? Não tem como ser analisado. A live lá do argentino foi uma coisa completamente absurda, né? Porque o cara pega esses casos das urnas com voto único e não faz nenhum cálculo, velho. Ou seja, uma análise básica dos dados. Ele só apresenta a denúncia para quê? Para provocar dúvida. A mesma coisa fizeram os militares. Não apresentam prova nenhuma. Mas o que eles falam? Mas também não conseguimos provar que o sistema não é passivo de fraude. Aí deixa o trem aberto. Para quê? As teorias da conspiração atuais. Então não é passível de análise. Você tem que pegar. Você está denunciando algo. O que acontece? Como é que funciona o sistema judiciário? Você faz uma denúncia. Essa denúncia você tem que ter provas. Se você não tem provas e a sua denúncia é uma denúncia caluniosa, o criminoso se torna você. Por que o exército não falou que foi fraudado diretamente? Porque não é trouxa. Senão o processo recairia sobre ele. E aí ele estaria ferrado. Já vai estar ferrado. Porque todos esses caras vão ser afastados em breve. Os seus cargos, né? Que são cargos aí, realmente de chefe. O ministro da Defesa lá, que foi o que apresentou um lado, foram 3 laudos diferentes de 3 coisas. Né? Um que falou que não tinha nada, outro falou, não tinha nada, nós não encontramos nada. Não é porque não liberaram o código-fonte. Mas liberaram o código-fonte. Eles estão mentindo, né? Não liberaram o código-fonte e aí não deu para a gente ter acesso às urnas. Qual que é a competência do exército para esse tipo de coisa? Eles têm especialistas em urnas eletrônicas lá? O exército, a função dele é a proteção da sociedade, né?
que eles fazem parte do... Eles acreditam que é um poder moderador, né? Mas esse poder moderador só existia na época do Brasil Império. Não existe mais. Era o